Concurseiro, me responde uma coisa. Você abre o PDF de alguma matéria de direito processual, seja direito processual civil ou penal, ou então começa uma videoaula sobre esse assunto e parece que você está ouvindo grego? Você escuta lá a petição inicial, contestação, recurso e nada faz sentido para você? Então relaxa que hoje eu vou te mostrar como que você pode estudar direito processual usando coisas simples do seu dia a dia e no final desse vídeo você vai entender direito processual melhor do que muito advogado por aí. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal para ajudar pessoas a conquistarem a aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio. E olha, esse vídeo aqui ele surgiu de um comentário que teve em algum dos nossos vídeos de uma aluna nossa, a Lívia, que veio falar com a gente sobre a dificuldade que ela está tendo de estudar matérias processuais. E olha, ela não está sozinha nisso, viu? Direito processual civil, penal, processo do trabalho, enfim. Tudo isso é uma dor de cabeça que todo concurseiro sente em algum momento quando vai estudar. Eu sei como que é abrir aquele PDF, ou então começar aquela videoaula de direito processual civil, processual penal, e sentir aquele desespero total, sabe? Você fica, sei lá, fica meio perdido das ideias, assim, tipo, do que esse pessoal está falando? Quais termos são esses que eles estão usando? E sabe o que é o pior? Quando eu comecei a estudar para concurso, matérias processuais eram realmente uma das minhas maiores inimigas ali. Eu lia, relia, assistia a aula e quando eu ia fazer questão, nada fazia sentido para mim. Era como se cada fase do processo fosse algum tipo de, sei lá, alguma coisa que só quem estava ali naquele meio entende, sabe? Só quem era advogado ou coisa parecida com isso. Porque não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Então, era difícil de eu conseguir fazer muita analogia. Então, se você está nessa mesma situação que eu, fica tranquila, fica tranquilo, porque isso não é culpa sua. Essas matérias, elas realmente são mais abstratas. Elas foram feitas justamente para quem vive isso dentro ali do dia a dia do fórum, sabe? Dentro do dia a dia do tribunal. A pessoa ali que já está ali no dia a dia, sabe? O advogado, a pessoa que já respira aquilo, para ela isso vai ser mais natural. Mas para quem está começando do zero, é pesado, de verdade. Então, assim, se você tem essa dificuldade, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai conseguir resolver esse problema, beleza? Então, se você está se sentindo meio que uma zebra no meio dessa galera que parece que já nasceu sabendo direito, relaxa, porque eu e o Diego definitivamente não somos gênios, a gente não tem memória fotográfica, a gente também não tem nenhum tipo de superpoder. A gente teve que ralar, a gente teve que bater cabeça para aprender ali do jeito certo, né? Enfim, foi difícil pra gente também. A gente errou muito, a gente se frustrou bastante, mas a gente continuou. E sabe o que a gente acabou descobrindo com tudo isso? Que direito processual não é para gênio e ele também não precisa ser só para quem frequenta o dia a dia do fórum. É para quem estuda do jeito certo, é para quem entende a lógica por trás daquele monte de termo complicado. Então, se você se sente uma zebra nesse mundo, não se preocupa, chega junto aqui com a gente para você se tornar uma zebrinha aprovada e seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso bando. Aqui a gente mostra que dá para chegar lá, sim, independente de onde você esteja agora. E hoje você vai ver que direito processual não é todo esse bicho de 7 cabeças. Porque você sabe o que muda o jogo? É quando a gente começa a parar de tentar decorar e começa a tentar entender todo esse direito processual. Para a gente ver que todos aqueles termos, tudo aquilo ali que a gente fica vendo, não passa meio que de uma briga organizada, né? Vamos dizer assim, uma briga com regras. Quando você pega a lógica, assim, de verdade, tudo vai começar a se encaixar para você quase como se fosse uma peça de Lego mesmo. Então, deixa eu te mostrar como que tudo isso funciona aqui, beleza? E olha, fica até o final porque eu vou te dar aqui umas dicas muito práticas de como estudar isso do jeito certo, incluindo qual a ordem de matérias também que você vai estudar, que vai facilitar o seu entendimento dessas matérias de direito processual, combinado? Então, bora lá! Antes de entrar nas fases, né, do processo, naquelas analogias mais detalhadas que eu vou te dar aqui nesse vídeo daqui a pouco, deixa eu te dar a visão geral disso tudo. A essência do que é um processo. Porque quando você entende isso aqui, o resto ele vai ficar muito mais fácil para você. Processo é tipo uma briga de irmãos.
vamos dizer assim, que a mãe ela precisa resolver. Vamos fazer essa primeira analogia aqui. Então imagina a seguinte situação aqui comigo. Se você tem irmão ou irmã, então você vai conseguir entender bem essa analogia que eu vou fazer aqui. Imagina dois irmãos brigando. Aí um deles chega correndo para a mãe falando que o irmão dele bateu nele. Esse irmão que reclamou com a mãe é o autor do processo. É quem está reclamando, é quem está iniciando a briga. O outro irmão, o que foi acusado, ele é o réu, né? Como eu disse, é quem está sendo acusado ali da agressão. E a mãe, nesse caso, vai ser o juiz do processo. Ela vai ouvir os dois lados e decidir quem está certo e quem está errado e também o que vai acontecer. E nesse caso aqui, quem poderiam ser os advogados? Os advogados poderiam ser tipo aqueles amiguinhos, sabe, que estão ali por perto, que ficam ajudando cada irmão a contar a história do jeito deles ali, a montar os argumentos, a defender o ponto de vista, sabe? Aquele amiguinho que fala assim, não, olha só, tia, eu vi, foi fulano que iniciou, não, olha só, foi o irmão que falou tal coisa, por isso que ele bateu. Então esses amiguinhos deles que estavam ali no momento vão ser os advogados, beleza? Então, tranquilo. Mas qual que é a chave? A chave, ela está em um seguinte ponto, a mãe, ela não estava lá quando aconteceu a briga. Concorda comigo? Ela não viu o que rolou. Então, cada irmão precisa contar a sua versão da história. E não pode contar tudo de qualquer jeito, tá? Tem que ter regra para como contar, tem que ter ordem, tem que ter um jeito certo. Então, um irmão fala primeiro e o outro responde. Cada um ali vai trazer as suas provas. Por exemplo, olha só o arranhão que está aqui no meu braço, foi ele que fez. Aí o outro vai falar assim, não, olha só, esse arranhão ele fez naquela cerca ali que ele tentou pular. Enfim, a mãe vai ouvir os dois irmãos, ela vai ouvir o que os advogados deles, né, o que os amiguinhos falaram, e no final ela vai decidir, olha só, você vai ficar de castigo, você está livre, você não fez nada de errado. Enfim, todo o processo ele vai funcionar mais ou menos desse jeito. Todo o processo. É como se fosse essa briga de irmãos que a gente falou aqui agora. Não importa se é processo civil, se é processo penal, se é trabalhista, a estrutura sempre vai ser essa. Alguém reclama, o outro se defende e o juiz decide. Em suma, é isso. É bem simples, né? O que complica são os nomes técnicos que eles dão para cada etapa. Mas daqui a pouco eu vou traduzir todos esses nomes para você. Também vou te falar os termos que mais travam para você conseguir se livrar dessa maldição e isso tudo fica bem mais fácil para você. Então você vai ver que nada disso é alguma coisa de outro mundo, beleza? Então, você conseguiu entender a base até aqui? Beleza. Agora, então bora para as fases de todo esse processo. Vamos falar aqui fase por fase, usando situações que você com certeza já viveu. Eu vou tentar fazer duas analogias que são familiares para você. A primeira é de um grupo de WhatsApp ali, de um grupo de família, né, decidindo fazer alguma coisa, e uma outra analogia de uma reclamação no Procon, que são duas coisas que, se você não viveu, você conhece pelo menos alguém que tenha vivido. Então, primeiro eu vou usar essa analogia do WhatsApp para ficar mais leve aqui para a gente, e depois a gente vai para a do Procon, que é um exemplo mais concreto, beleza? E olha só, presta atenção nessas fases aqui, porque daqui a pouco eu vou te mostrar quais matérias você precisa estudar antes de entrar nas matérias processuais, que vão facilitar muito a sua vida. Então, fica ligado aqui no vídeo, beleza? Então, dito isso, bora entender a primeira parte aqui do processo. A primeira fase do processo é a petição inicial. E usando a analogia do grupo do WhatsApp, o que seria a petição inicial? A petição inicial é tipo quando alguém joga a proposta de algum evento lá no grupo da família. É tipo quando alguém manda assim, galera, bora fazer um churrasco no domingo lá na casa da avó? Aí, beleza, essa mensagem ali vai ser a petição inicial. Aí, claro, essa mensagem ela não pode ser jogada assim de qualquer jeito, tá? Essa mensagem que vai ser a petição inicial, ela precisa ter todas as informações do evento. Concorda comigo? O dia do churrasco, o horário, o lugar, quem vai levar o quê. Então vai ser na casa da avó, no dia tal, horário tal, quem vai levar cada coisa ali para aquele churrasco, enfim, tem que estar tudo ali detalhadinho. E por que você precisa mandar tudo detalhadinho? Porque se você só manda lá no grupo da família assim, bora fazer um churrasco, o pessoal vai ficar perguntando quando vai ser esse churrasco, onde vai ser esse churrasco, o que cada um precisa levar, enfim, vai dar problema e no final ninguém vai, porque ninguém vai saber o que fazer, onde é, enfim. A proposta, se você não der ali tudo detalhadinho, ela não vai para frente. E na justiça,
vai ser a mesma coisa, é igual. Se a petição inicial ela não tem os requisitos todos ali certinhos, por exemplo, quem são as partes desse processo, o que você quer, quais são os fatos, tudo ali detalhadinho, o juiz nem sequer vai aceitar a sua petição inicial, ela vai ser rejeitada na hora, ela vai ter que voltar para refazer, ela não vai para frente. Então a petição inicial é isso, é você apresentar ali direitinho qual que é o seu problema, o que você quer, sabe? O que você quer que seja resolvido e por que você acha que tem direito àquilo que você está pedindo, beleza? Aí, feita a petição inicial, a segunda fase vai ser a citação. E a citação é tipo você marcar cada pessoa que você quer que compareça ao churrasco lá dentro do grupo da família para você ter certeza que todo mundo viu, que vai ter o tiquezinho azul para todo mundo. Aí vem aquele clássico, né? @fulano, @ciclano, @beltrano, enfim. Aí você pergunta, todo mundo viu? Confirma em presença. Todo mundo viu aquela mensagem, todo mundo confirmou presença, beleza, aquelas pessoas elas estão citadas. Porque não adianta você só jogar a mensagem lá e esperar que todo mundo veja. Não, sempre vai ter algum parente, alguma pessoa, né, que vai falar assim depois, puxa, mas eu nem vi isso ali no grupo, eu nem estava sabendo, nem olhei o grupo, enfim. Você precisa marcar a pessoa para você garantir que todo mundo foi avisado oficialmente. E isso aqui, dentro do processo, seria a citação. É você garantir que o réu, né, a outra parte, ela recebeu a notícia da briga. Por quê? Sem citação válida, o processo ele não pode continuar. É tipo a regra número 1. A pessoa ela tem que saber que está sendo processada. Porque, imagina a injustiça. O juiz, ele, por exemplo, sei lá, ele decide alguma coisa contra você e você nem sequer sabia que tinha algum processo rolando. Concorda comigo que fica esquisito? Não pode, né? Então, é por isso que a citação ela é obrigatória. Então, feita a citação, a terceira fase vai ser a contestação ou resposta, né? E a contestação é tipo aquele tio chato que vai contestar aquilo que você falou ali na mensagem, né? Lá no grupo da família para o churrasco. E sempre tem um que vai fazer isso, né? Sempre vai ter aquele tio que vai responder, olha, domingo não dá para mim, domingo eu trabalho, que tal sábado? Ou então a tia que vai falar assim, mas a avó não gosta de churrasco, ela prefere feijoada. Enfim, nesse contexto, depois que todo mundo foi citado, é a chance de cada um se posicionar contra ou a favor ali para apresentar objeções e dar a versão deles ali dos fatos. E no processo, isso de você dar as suas versões, de você se defender ali daquela petição inicial, é a contestação. O réu, ele tem um prazo que geralmente ali é de 15 dias, mas vai depender do tipo de processo para ele falar, calma aí, não foi bem assim. Ele vai ali falar o que é o lado dele da história, ele vai apresentar a defesa dele. E se a pessoa ela perdeu o prazo, aí ferrou. Perdeu a chance de se defender. O processo ele vai continuar e você fica numa situação ali que não é muito favorável para você, se você perder o seu prazo de defesa. E esses prazos dentro do direito processual são muito importantes. Daqui a pouco eu vou te explicar uns termos técnicos ali, tipo prescrição, decadência, que são justamente sobre isso, né? Sobre prazo para a gente fazer as coisas dentro do processo, beleza? Então, daqui a pouco eu entro nesses detalhes. Aí, uma vez que você fez a petição inicial, você citou todas as partes entraram com a contestação, né, que é a defesa, a versão dela dos fatos, a gente vai para a quarta fase, que é a instrução. E a instrução é tipo quando todo mundo já começa ali dentro do grupo do WhatsApp, mandar áudio, print, foto, para defender o seu argumento, né? Depois que eles apresentaram ali a primeira defesa. Aí começa aquela guerra dentro do grupo do WhatsApp. Você já deve ter passado por isso. Uma tia manda um áudio de 5 minutos, né? Aquele que você precisa acelerar ali 2 vezes para você aguentar ouvir, explicando por que tem que ser no domingo. Aí outro primo manda um print ali da escala, né, de trabalho provando que ele trabalha no domingo, ou seja, cada um ali está apresentando suas provas dentro dessa instrução. Outro primo manda a foto da churrasqueira da casa dele, dizendo que lá na casa dele é melhor, que cabe mais gente, enfim, todo mundo de novo apresentando suas provas
para convencer os outros. Então, dentro do processo judicial, a fase de instrução é a fase probatória. O que vai ser essa fase de instrução? Cada um dos lados vai trazer documentos, testemunhas, fotos, perícias, tudo para comprovar a sua versão dos fatos. Porque, olha, não adianta você só falar que você está certo se você não provar. Você precisa provar. E é nessa fase da instrução que você vai apresentar as suas provas. Então, você foi lá, apresentou sua contestação, você foi lá, falou a sua versão dos fatos. Vai ser na fase de instrução que você vai apresentar as suas provas para você convencer, né, no caso o juiz, que você é que está certo. Beleza? Aí, com isso, a gente vai para a quinta fase, que é a sentença. E a sentença é tipo, nesse contexto do grupo da família, quando a avó, né, que é a matriarca, ela bate o martelo e decide. Aí a avó ali, ela lê tudo, né? Ou pelo menos ela tenta ler todas aquelas mensagens, porque ninguém aguenta um áudio de 5 minutos. Aí ela fala, tá decidido, o churrasco ele vai ser no sábado, na minha casa, às 15 horas e ponto final. E quando a avó decide, né, você já sabe, acabou a história. Ninguém mais contesta. Ela falou, tá falado. Então, nesse caso aqui, essa decisão final ali da nossa avó vai ser a sentença, tá? Aí no processo é a mesma coisa. O juiz ele vai analisar tudo que foi apresentado. Ele vai analisar a petição inicial, ele vai analisar a contestação, ele vai analisar todas as provas que foram apresentadas na fase de instrução e depois de tudo isso ele vai dar o veredito final. Fulano tem razão, ciclano tem que pagar X, ciclano está certo, então o processo é improcedente. Então isso vai ser a decisão, vai ser a sentença, é o resultado de todo aquele processo. Então, feita a sentença, agora a gente vai para a sexta fase, que é o recurso. E recurso é tipo, dentro desse contexto, de novo, do grupo da família do WhatsApp, quando os filhos eles criam um grupo da família paralelo tentando mudar a decisão da avó. Os filhos que não concordaram, eles vão lá e criam aquele segundo grupo falando assim, família 2.0, então família churrasco real, tudo sem a avó no grupo, claro. Aí eles começam a conspirar. Vamos falar com a Bisa, para a Bisa falar com a avó? Cada um liga para a Bisa ali separado e tal, para a gente tentar fazer a avó mudar de ideia? O que vocês acham? Então vai ser isso, o recurso, dentro desse caso. Dentro do contexto da família, seria o pessoal ali falando com a Bisa para ver se ela consegue reverter a decisão da avó. No processo judicial é mais ou menos isso. Você não concordou com a sentença do juiz, então você vai tentar reverter levando isso para outra instância. Você vai tentar levar para alguém acima, para que reveja tudo aquilo. Então, no processo judicial, o juiz ele deu uma sentença, você vai recorrer ao tribunal para que ele reveja aquela sentença, beleza? E nesse processo você também tem o prazo. E se você perdeu esse prazo, então, de novo, você não vai poder recorrer da sentença, tá? Prazo esse que pode variar dependendo do recurso, né? Para você tentar entrar ali com recurso para o tribunal que está acima do juiz, né? Para ele revisar aquela sentença. Aí você vai lá no recurso e fala assim, olha, eu acho que o juiz ele errou aqui, acolá, enfim, por conta disso, daquilo e tal, então eu quero uma revisão dessa sentença. Mas, de novo, você tem prazo para fazer isso. Se você perdeu o prazo para recurso, a decisão, né, a sentença, no caso, ela vai ficar mantida e vai virar uma sentença definitiva. Entendeu a lógica básica da coisa com essa analogia do grupo do WhatsApp? Porque é assim que vai funcionar o processo judicial. Quando você começa a usar analogias, né, de coisas do seu dia a dia para você conseguir entender essas matérias que são mais abstratas, isso começa a facilitar um pouquinho o nosso estudo. Então eu tentei usar aqui essa analogia do grupo do WhatsApp, que é algo que todo mundo vivencia, para ficar mais palpável. Mas você pode fazer, e deve até, as suas próprias analogias para você conseguir deixar mais concreto tudo isso para você. Então monta as suas próprias analogias também, beleza? Mas, para tentar deixar agora aqui mais concreto, eu vou te dar mais um exemplo, mais uma analogia que ela é um pouquinho mais concreta aqui pra gente, tá? Com algo que você provavelmente já fez ou conhece alguém que fez, que é reclamar de alguma empresa no Procon. Então vamos recapitular as 6 fases agora usando essa analogia do Procon, que é algo mais concreto. A primeira fase, de novo, é a petição inicial, que é tipo quando você abre a reclamação no Procon. Ou então quando você vai, sei lá, liga para o saque ou abre aquela reclamação no Reclame Aqui, sabe? Enfim, nesses sites de reclamação de uma forma geral. Nesse contexto, você precisa explicar direitinho o que aconteceu,
quando aconteceu, o que é o produto, o que você quer que seja feito, se é troca, devolução, se você quer o seu dinheiro de volta, enfim. Se você não dá essas informações certas ali naquele formulário, se você não coloca a nota fiscal, se você não descreve o problema, eles não vão conseguir te ajudar. Concorda comigo? Aí nesse contexto vai ser igual ao juiz. Se a petição inicial está incompleta, se ela está faltando alguma informação, o juiz ele vai rejeitar, ele vai falar, olha só, volta aqui com essa petição inicial e arruma isso e aquilo para você apresentar de novo, beleza? Então, a primeira fase aqui, petição inicial, que nesse caso vai ser a reclamação no PROCON. A segunda fase vai ser a citação, que é quando a empresa ela recebe uma notificação oficial do PROCON daquela reclamação que você fez. Então, o PROCON ele vai lá e vai avisar a empresa oficialmente. Aqui, ó. Tem um cliente que está reclamando de vocês aqui. Vocês têm que responder. Então, vocês foram notificados, beleza? Então, essa notificação que o PROCON faz vai ser a citação. E a empresa, ela precisa ser avisada do jeito certo. Senão, não vai valer. É como se você reclamasse, por exemplo, só no Twitter, né? Ou então só no Instagram. A empresa, ela pode fingir que não viu, né, essas mensagens que você mandou porque não são os meios oficiais. Mas quando é por um meio oficial, quando tem protocolo, eles são obrigados a responder. E na justiça é a mesma coisa, você tem que notificar oficialmente a parte. Então tem que ser tudo feito ali direitinho. Aí agora a gente vai para a terceira fase, que é a contestação, que é quando a empresa ela responde, quando a empresa ela se defende, quando a empresa apresenta as suas versões dos fatos. Aí ela vai falar assim, não foi bem assim, olha só o nosso lado da história, o produto ele não estava com defeito, foi mau uso do cliente. Aí nesse caso é a defesa dela, é a chance dela se explicar. E olha, se a empresa ela não responder no prazo, ela já vai perder muitos pontos ali, ela já vai ficar mal na fita. O órgão, né, no caso o PROCON, ele já vai achar estranho. E no processo é igual, o réu ele tem prazo para contestar, passou o prazo, ele perde o direito de apresentar a defesa. O processo ele vai continuar, mas ele perdeu a melhor chance que ele tinha de se defender. Aí com isso, a gente vai para a quarta fase, que é a de instrução, que é quando vão analisar as provas dos dois lados. Agora o PROCON, ele vai analisar tudo ali a fundo, ele vai olhar tudo, ele vai olhar a nota fiscal que você mandou, ele vai olhar o print da conversa com a atendente, a foto do produto estragado, o vídeo ali mostrando, né, que você fez com o defeito do produto. E a empresa ela também mostra ali as provas dela. Ela bota ali o contrato que você assinou, o e-mail que você recebeu com as condições de uso, laudo técnico dizendo que o problema foi um mau uso seu. Enfim, depois disso, depois dessa fase ali de instrução, o órgão ele vai analisar tudo antes dele decidir. No processo judicial, essa é a fase de instrução, é a fase de você comprovar quem está ali falando a verdade, porque todo mundo fala que está certo, né? Mas quem que vai provar? É nessa fase que você vai apresentar as provas. Aí, depois disso, a gente vai para a quinta fase, que é a sentença, que é a decisão final do órgão. O PROCON ele vai analisar tudo e vai decidir. A empresa, nesse contexto, ela estava errada, então ela tem que devolver o dinheiro. Ou então ela vai falar, não, o cliente está errado, ele realmente fez mau uso do produto, então é improcedente, não vai receber nada, enfim. Nesse cenário, quando o PROCON faz essa decisão, é tipo quando você realmente ali tem a sentença do juiz também, tá? Deferindo ou indeferindo o seu pedido. Aí depois disso, de novo, vem a fase recursal, que é quando você pede para uma instância superior para rever aquela decisão que foi feita que você não concorda, beleza? E de novo, para tudo isso tem prazo. Então olha só que interessante, seja no grupo da família, seja reclamando de uma empresa no PROCON, seja num processo judicial, a lógica ela é sempre a mesma. Alguém reclama, avisa, né, a outra parte ela se defende, ela vai apresentar provas, né, todas as partes, né, vão apresentar provas, alguém vai decidir e depois dessa decisão, alguém pode pedir a revisão dessa decisão, né, que vai ser o recurso. Então você entendendo toda essa estrutura, você já matou 80% do direito processual. De verdade mesmo. É sempre a mesma dancinha, só vai mudar o contexto, só muda quem são as pessoas envolvidas
e o tipo de problema, mas a forma de resolver o problema vai ser sempre igual. Então tenta usar essas analogias para você conseguir entender essas partes que são mais abstratas, essas partes que não estão dentro do seu dia a dia, beleza? E agora vem também uma outra parte que todo mundo trava quando está estudando, que são aqueles termos esquisitos, né? Que são o famoso juridiquês, que usam ali dentro desse contexto processual, tipo legitimidade, interesse de agir, prescrição, enfim. Então, bora traduzir todo esse juridiquês para o português? Beleza, então, vamos lá. Agora que você já entendeu a estrutura, né, as fases do processo, eu vou traduzir para você aqueles termos que parecem que, às vezes, são até de outro planeta, né? Enfim, porque quando você está estudando ali pelo PDF ou assistindo a sua videoaula e aparece lá o termo legitimidade, interesse de agir, prescrição, muitas vezes a gente acaba travando. Concorda comigo? Aí você acaba pensando assim, puxa vida, que é isso? O que eu tô lendo aqui? Então, bora destrinchar de um jeito que você nunca mais vai esquecer cada um desses termos, tá bem? Então, bora ao primeiro conceito, que é legitimidade. Legitimidade é assim, você só pode reclamar de alguma coisa que aconteceu com você. É tipo, sei lá, você, por exemplo, não pode processar alguém por algo que aconteceu com seu vizinho. Por quê? Você não viveu aquilo, isso não tem nada a ver com você. Ou então, de novo, grupo do WhatsApp da família. Você não pode reclamar do churrasco se você nem sequer foi convidado. Você não tem legitimidade nesse contexto. Ou então você fazer uma reclamação no Procon ali, né, que nem a gente falou, de um produto que você nem sequer comprou. O Procon ele vai falar assim, tipo, mas, ué, por que você está reclamando? Você nem comprou esse produto? Você não tem legitimidade para reclamar disso, beleza? Então você tem que ter ligação com a treta, digamos assim. Tem que ter alguma coisa que vai te afetar diretamente, beleza? Então esse é o primeiro conceito. Então agora bora para o segundo conceito, que é o interesse de agir. Interesse de agir é assim, você só faz um processo se você realmente precisar fazer esse processo. Se não tem necessidade, você não tem por que entrar com o processo, concorda comigo? É tipo você chamar a polícia porque o vizinho está ouvindo música às 3 horas da tarde. De verdade, não precisa, né? Não tem necessidade de você fazer isso. Ainda está dentro do horário permitido para ele ouvir música. Ou então você processar alguém por alguma dívida que a pessoa já te pagou. Para que você vai fazer isso? Você já recebeu, ou seja, você não tem interesse de agir. Ou então você fazer uma reunião no grupo da família para decidir alguma coisa que foi decidido. Não faz sentido. Você precisa ter um motivo real, uma necessidade para você mover aquele processo. Se não tem, o juiz vai falar assim, olha, isso aqui não tem interesse para você agir. Enfim, não tem interesse aqui para você. Você só está fazendo perder tempo aqui da justiça. Enfim, você não tem interesse de agir. Beleza? Com isso, vamos agora para o terceiro conceito, que é prescrição e decadência. Prescrição e decadência são sobre prazos de validade que você tem para reclamar. É tipo validade de produto. Você não pode processar alguém em 2025 por alguma coisa, sei lá, que aconteceu em 1980. Passou esse prazo já, né? Prescreveu. Ou então você fazer uma reclamação no Procon 10 anos depois que a sua geladeira estragou. O Procon vai falar, pô, mas já passou esse prazo, né? Você deveria ter reclamado um pouquinho antes, não é não? E para você entender a diferença básica, né, entre prescrição e decadência, prescrição você tem até o direito ainda, mas você não pode mais exigir esse direito. E decadência, o próprio direito em si, ele deixa de existir. E tudo isso pela passagem do tempo. Essa seria a diferença. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos ao quarto conceito, que é litigância de má-fé. Litigância de má-fé é basicamente você, por exemplo, mentir descaradamente no processo, ou então você agir com o único objetivo de bagunçar todo o rolê ali, sabe? É tipo você inventar que bateram no seu carro quando todo mundo viu que você bateu sozinho. Ou então você forjar um documento para ganhar uma causa. Dentro daquela analogia, né, do grupo da família, seria você falar, por exemplo, que não pode ir no churrasco no domingo porque você vai estar trabalhando, mas depois você postar lá aquela sua foto nas redes sociais, na praia ali, curtindo aquele domingão. Enfim,
E, nesse contexto, se o juiz descobre que você está de má fé, se você está ali tentando só bagunçar o rolê, você vai se lascar, você vai pagar uma multa pesada e ainda fica marcado como litigante de má fé. Ou seja, não vale a pena. Tranquilo? Com isso, vamos para o quinto conceito, que é coisa julgada. Coisa julgada é assim, é como se fosse a decisão final mesmo, sabe? Aquela que acabou, não tem mais o que se discutir. É realmente a palavra final. Aquele assunto que já não tem mais o que argumentar. Por exemplo, da analogia do PROCON, você foi lá, você reclamou, saiu a decisão, ninguém recorreu daquela decisão, acabou o prazo? Ou seja, acabou. Não pode fazer outra reclamação daquilo ali, da mesma coisa, né? Você não vai poder reclamar da mesma situação. Aquela ali já está dada, já está definida. Aí isso vai acontecer, a coisa julgada, depois que se esgotarem todos os recursos ou depois que você deixou para passar ali o prazo para recorrer. Se você já esgotou os recursos ou teve a sentença e você não recorreu, beleza, passou esse prazo, aquela decisão virou coisa julgada, é definitivo, não muda mais. Então consegue perceber como que esses termos eles não são nem tão complicados assim quando você entende o conceito por trás de todos eles? É só uma questão de você tentar traduzir esse juridiquês para o português, de você entender a lógica por trás daquilo que está acontecendo. Direito processual não é só você ficar decorando definição, é você entender o que cada coisa significa na prática. E olha, antes de eu te mostrar a diferença entre direito processual civil, penal e trabalhista, e te dar algumas outras dicas práticas e diretas aqui que vão fazer você aprender direito processual de uma vez por todas, me faz um favor aqui rapidinho. Se esse vídeo ele já está fazendo as coisas clarearem um pouquinho mais na sua cabeça, se você está finalmente conseguindo entender um pouquinho mais de direito processual, já deixa o seu like aqui embaixo, assina o canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho para você não perder as notificações para os próximos vídeos. E uma coisa importante, dá uma olhada aqui também na descrição desse vídeo. Eu vou deixar links aqui que vão ser muito úteis para você. Além de outros links, eu vou deixar também aqui embaixo um link ensinando o básico de direito constitucional, um outro vídeo ensinando como estudar direito administrativo e um link para uma playlist de aulas gratuitas. Enfim, eu vou deixar diversas indicações úteis aqui que vão te ajudar bastante a montar a sua trilha de estudos aí, tudo certinho, beleza? Então, depois de terminar esse vídeo, vai lá na descrição e salva todos esses links que eles vão te ajudar demais. Então, dito isso, bora continuar. Agora, uma coisa aqui que também confunde muita gente, que seria a diferença entre direito processual civil, penal e trabalhista. Vamos lá, vamos aqui ver um por um para você conseguir entender tudo isso direitinho. Quando você às vezes está estudando ali, seja por uma videoaula ou qualquer outra coisa, você vê esses três direitos processuais e pensa que, sei lá, é tudo muito parecido, tudo muito confuso, você às vezes fica na dúvida se não é a mesma coisa, se não é tudo processo, enfim. E não é tudo a mesma coisa. Você tem uma diferença entre esses direitos processuais e é muito simples a gente conseguir fazer essas diferenças, tá? Vamos começar aqui pelo direito processual civil. Processo civil é, assim, em resumo, a maior parte das vezes, briga por grana. A maior parte das vezes, tá? Briga por grana, por coisa, ou então briga entre pessoas. Então, civil basicamente é briga por grana, briga de coisa e briga entre pessoas. Civil, você vai ver ali briga de vizinho, sabe? Por exemplo, você quebrou meu muro, então você vai ter que pagar esse conserto. Ou então aquela treta de herança, né, que você vai ver. A casa era para ser dividida entre todos os irmãos, não só para um deles, enfim. Você vai ter toda aquela treta familiar, guarda de filho, vai ser ali também. Por exemplo, contrato que às vezes não foi cumprido, alguém que vendeu um carro para alguém com problema e não quer consertar. Acidente de carro, você também vai lá para o civil, né? Por exemplo, você bateu no meu carro e agora você precisa pagar esse prejuízo. Nesse contexto, você quer ser ressarcido, você quer receber de volta o que você perdeu, você quer ser indenizado, você quer que aquela coisa ela seja resolvida. É sobre dinheiro, patrimônio ou então obrigações entre as pessoas, beleza? Então é isso relacionado ao direito processual civil em um resumo aqui, tá? Agora vamos para o direito processual penal. Aqui a conversa é sobre crime.
Então, de modo bem simples, o direito processual penal é o conjunto de regras que organiza aquele momento em que o Estado, ele vai acusar alguém de ter cometido um crime. E isso vai ser analisado por um juiz. Na maioria das vezes, dá para a gente imaginar como se fosse uma briga mesmo, uma briga jurídica entre o Estado e a pessoa acusada. E qual é o porquê disso? Porque o Estado, ele olha para o crime e ele pensa assim, olha só, você não só prejudicou uma pessoa, você atacou regras que protegem toda a sociedade. Então, eu, Estado, vou te responsabilizar por isso. Não é um processo focado em grana, como no processo civil. Então, um processo ali entre duas pessoas, sabe? Enfim, não é isso. Aqui o foco principal, ele é uma punição criminal. Ou então, sei lá, a punição aqui ela vai ser prisão, multa, uma multa ali nesse contexto de crime, ou prestação de serviços à comunidade, restrição de direitos e por aí vai. Por exemplo, se alguém rouba ou mata alguém, quem entra em cena para processar essa pessoa é o Estado por meio do Ministério Público. Nesse contexto, não é a vítima quem move esse processo diretamente. Nesses casos, a gente chama isso de ação penal pública, porque é o Ministério Público que propõe a ação em nome da sociedade. A vítima até pode, perdoar às vezes moralmente ali, aquela pessoa, ou dizer que às vezes não quer mais confusão, mas em regra, se o Estado ele entender que tem que punir, ele segue com o processo do mesmo jeito. Porque a ideia aqui é a seguinte, o crime ele não é só um problema entre duas pessoas, é um problema para a sociedade inteira. Claro, existem situações em que não é o Estado que vai tomar a iniciativa, e sim a própria vítima. São os casos de ação penal privada. Nesses crimes, a lei entende que o interesse ele é mais pessoal, sabe? Aí, nesse cenário, ele acaba dando à vítima o direito de escolher se quer ou não iniciar o processo, entrando com uma queixa-crime por meio de um advogado. Mesmo assim, continua sendo processo penal. Tem juiz, tem regras próprias, tem prazo. Não é uma vingança pessoal, é um caminho formal que a lei oferece para a vítima, nesse caso. Beleza? E, por último, a gente tem o direito processual trabalhista, que é o processo trabalhista. Nesse cenário, a gente pode encarar ali de uma forma bem resumida, que é briga entre patrão e empregado. Aqui vão ser relações de trabalho. É quando você trabalhou e o chefe não pagou direito. Por exemplo, então ele te mandou embora, mas de uma forma errada, sabe? Por exemplo, trabalhei 2 anos e não recebi hora extra, não me pagaram férias, não depositaram meu FGTS, enfim. Cadê os meus direitos? Nesse caso, você vai garantir seus direitos entrando com uma ação trabalhista. Isso vai ser resolvido dentro ali do processo do trabalho. Só funciona para relação de trabalho mesmo, tá? Com carteira assinada ou então com vínculo de trabalho empregatício comprovado. Se você é MEI brigando ali com um cliente, por exemplo, ou então se você é uma pessoa jurídica brigando com uma empresa e essa relação ser de fato, desse jeito que eu acabei de falar, você ser de fato uma pessoa jurídica brigando com uma empresa, você ser de fato um MEI brigando com um cliente, então isso não vai para a esfera trabalhista, tá? Isso vai para o civil também. A trabalhista é mais específica, é empregado contra empregador, como regra. Vai ser relações de trabalho. Tranquilo? Então, para você nunca mais confundir, é o seguinte: civil, você quer ser ressarcido, você quer receber grana, você quer reparar dano, ou então resolver problema patrimonial, problema entre pessoas. O penal, o Estado, ele quer punir, ele quer colocar, por exemplo, na cadeia, ele quer aplicar uma pena para quem cometeu algum crime. E na trabalhista, você quer seus direitos trabalhistas, você quer seu salário, seu FGTS, hora extra, enfim. Eu estou resumindo aqui, tá? Estou colocando aqui de uma forma bem simplificada para você conseguir entender as diferenças entre esses tipos de processo. Claro que tem maiores complexidades entre cada um, mas é só para você entender essa diferença inicial e você não ficar perdido, perdida. Beleza? E o que todos esses processos eles têm em comum? Todos eles seguem aquela mesma estrutura que a gente conversou no início do vídeo. Alguém reclama, aí depois dessa reclamação vão avisar a outra parte, ela vai apresentar a defesa, depois todos vão apresentar as provas, depois vai sair a sentença, aí depois também tem a fase recursal.
Só vai mudar, como a gente falou lá no início, o tipo de briga, mas a forma de resolver vai ser sempre muito parecida. É aquela mesma dinâmica do grupo da família ou do PROCON, só que cada um aqui em contextos diferentes. Beleza. Agora que você já entendeu a lógica de tudo, as fases, os conceitos, as diferenças entre os tipos de processo, eu vou te dar umas dicas práticas de como estudar direito processual sem ficar perdido. Essas dicas aqui, elas vão mudar o jogo dos seus estudos dessa matéria. Processual, ela vai deixar de ser uma matéria ali que representa um bicho de 7 cabeças para você, porque você vai começar a estudar do jeito certo. Então, bora para algumas dicas aqui que vão facilitar bastante os seus estudos. E a primeira dica é você montar o seu próprio processinho mental. O que você vai fazer? Você vai pegar um caso real que você conhece, né, algum caso ali de algum processo qualquer que você esteja estudando, sei lá, se você vai estudar processo civil, tenta pegar algum caso que você conheça, por exemplo, uma briga que você viu, uma treta de alguma família, enfim, uma situação do trabalho, né, se for algum contexto trabalhista, e você pega essa situação e você vai aplicando todas as fases do processo para essa situação que você conhece, essa situação que está no seu dia a dia. Por exemplo, fulano bateu no carro de ciclano no estacionamento e não quer pagar o conserto. Como que seria esse processo? Aí você vai lá, você monta petição inicial, ciclano vai para a justiça pedindo dinheiro do conserto. Aí você vai ter a citação. Fulano recebe a notificação do oficial de justiça dizendo ali que está sendo processado. Aí depois você vai ter a contestação. Fulano apresenta a defesa dele. Não foi culpa minha. O ciclano é que estava ali na contramão. Enfim, depois disso você vai ter a fase de instrução, onde cada um vai trazer suas provas, suas testemunhas, foto do carro, boletim de ocorrência, enfim. Com isso, depois de ter visto todas as provas, o juiz ele vai dar a sentença, ele vai decidir quem está certo. Aí depois você vai para a fase recursal. Quem perdeu pode recorrer desde que seja dentro do prazo. Quando você faz isso, quando você aplica isso, esse processinho mental, quando você pega um caso que você conhece e coloca ali na prática, sabe? Mesmo que mentalmente, a matéria ela vai começar a sair do abstrato e vai começar a ficar mais concreta na sua cabeça. Isso é uma coisa que a gente até fala bastante, né, com os nossos alunos no Mira, e é algo que funciona demais quando você pega o jeito certo de fazer. Você para de ficar só lendo ali as matérias de qualquer jeito, sabe? Por exemplo, você não vai só ler uma matéria de processo, você vai começar a visualizar todo aquele processo acontecendo. Então é algo bem legal de você fazer. E uma subdivisão dessa dica, que a gente vai colocar aqui como uma segunda dica, seria você desenhar o fluxo do processo. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel e uma caneta e vai fazer como se fosse um fluxograma desse processo. Você vai desenhar tudinho mesmo, você vai colocar ali todas as ligações, tudo direitinho. Petição inicial, aí você faz um desenho, depois faz uma setinha para citação, uma outra setinha para contestação, enfim, você vai desenhar o fluxograma do processo. Depois para as provas, né, da instrução, para a sentença, os recursos, os tipos de recursos, você fazer essas setinhas, você fazer essas caixinhas, os rabiscos, enfim, você fazer ali o seu mapa mental, o seu fluxograma, vai fazer você visualizar todo aquele caminho de uma vez só. Então, nesse contexto, você não precisa fazer nada assim muito elaborado, nem nada do gênero. Não, você só precisa fazer um desenho para você conseguir ver aquele processo ele fluindo de uma fase para outra. O seu cérebro ele aprende muito melhor quando você vê tudo aquilo ali desenhado de uma vez, quando você entende a sequência lógica da coisa. Porque aí, quando você está fazendo questão depois, e aparece assim, fulano foi citado, mas não contestou, sabe? Você já sabe onde aquilo se encaixa no fluxo. Aquele desenho, ele já vai vir à sua cabeça. Você já sabe o que vem antes e o que vem depois. Quando você tiver dificuldade com matérias processuais, faz o seguinte, compra uma cartolina ou então um papel 40 quilos e faz todo o desenho do processo, passo a passo, fluxo a fluxo, sabe? Tudo bonitinho e desenha um mapa mesmo. E cola depois essa cartolina, esse papel 40 quilos, em algum lugar que você acabe olhando eventualmente, sabe? Que você acabe vendo com alguma frequência. Com o tempo, a lógica daquilo tudo, ela vai começar a entrar na sua cabeça. Beleza? Então agora vamos para a terceira dica. Domine os princípios processuais da Constituição, especialmente o artigo 5º. E olha, essa dica aqui é fundamental. E é uma das primeiras coisas que a gente fala para os nossos alunos quando eles começam a estudar direito processual.
antes de você mergulhar em processo civil, processo penal, qualquer coisa, vai no artigo 5º da Constituição Federal. Ali tem os princípios processuais. Você vai ter o contraditório, você vai ter ampla defesa, o devido processo legal, juiz natural, inadmissibilidade de provas ilícitas, presunção de inocência, enfim, tudo no direito processual vem desses princípios. Tudo. Ali você vai ter a base, o fundamento. É como se fosse, como o nome já diz ali, né, Constituição Federal, é como se fosse a Constituição do processo. E o melhor é o seguinte, você com certeza já vai ter que estudar isso de um jeito ou de outro dentro de direito constitucional. Vai estar no seu edital com 90% de certeza. Você não vai precisar, então, estudar uma coisa extra. Você vai precisar estudar esse fundamento, que você já vai precisar estudar de uma forma ou de outra, isso já vai te facilitar a entender as matérias processuais. Então, quando você estiver estudando constitucional e você chegar nessa parte do artigo 5º, presta muita atenção, não passa batido, tenta entender bem o significado de cada princípio processual, porque quando você for estudar depois as matérias processuais e aparecer ali princípio do contraditório, por exemplo, princípio da ampla defesa, você já vai pensar, opa, eu conheço isso aqui, eu já vi tudo isso lá no direito constitucional. Eu estudei no artigo 5º, então eu já estou familiarizado com esses conceitos. Então você já vai ter a base. Você, nesse cenário, quando você for estudar o direito processual, né, você só vai expandir tudo isso que você aprendeu para alguma coisa que vai ficar um pouquinho mais complexa, para algo que vai agregar, né, mais coisas, que vai ficar ali com mais nuances, né? Vamos dizer assim. Então você estudar essas matérias ali dentro do direito constitucional é como se você estivesse aprendendo, né, as regras do jogo antes de começar a jogar. E isso vai fazer toda a diferença nos seus estudos. E com isso, vamos para a quarta dica. E qual que é a quarta dica? Tenta estudar PAD dentro de direito administrativo antes de mergulhar nas matérias processuais. O que eu quero dizer? Isso aqui é uma estratégia, uma sacada que pelo menos funcionou comigo e talvez vá funcionar com você também. Depois que você estudar, né, direito constitucional ali, sabe? Depois que você viu todas aquelas matérias, esses princípios que a gente falou, normalmente a gente vai estudar direito administrativo. E dentro do direito administrativo, a gente tem uma coisinha ali chamada PAD, que é o processo administrativo disciplinar. O PAD, ele está dentro do direito administrativo e você normalmente vai estudar isso logo ali no começo da sua preparação, junto ou um pouquinho depois de constitucional. E sabe por que é tão legal, pelo menos foi para mim, você estudar PAD antes de você estudar as matérias processuais, você estudar esse processo administrativo disciplinar? Porque ele funciona como se fosse um direito processual light, vamos dizer assim. Ele tem ali normalmente as mesmas fases que um processo judicial tem. Ele tem a instauração, que é tipo a petição inicial, ele tem a defesa, que é tipo a contestação, a instrução probatória, que é tipo a fase ali de provas, né, a instrução. Ele tem também a decisão final, que é tipo a sentença, e também tem os recursos. Só que ele é muito mais simples de entender, porque está ali dentro de um contexto menor, de um contexto mais concreto. É um servidor público que está sendo investigado, então é mais fácil de você visualizar. Então, se você estudar, por exemplo, o PAD da Lei 8.112, né, que nesse caso seria para concursos federais, ou então o PAD dos estatutos estaduais, né, quando você for estudar essas matérias ali, por exemplo, dentro de TJs, né, Ministérios Públicos Estaduais, enfim. Se você estudar o PAD, quando você for, por exemplo, para direito processual civil ou penal, você vai falar assim, puxa, olha só, eu já vi isso aqui antes, eu já sei como que funciona esse esquema. Então é tipo você andar de bicicleta, você aprendeu o PAD, mas com rodinha antes, sabe? E quando você for estudar ali o direito processual, você consegue depois tirar essa rodinha, porque você vai criar familiaridade com esses termos do processo antes mesmo de ir para o processo judicial como um todo, beleza? Então a ordem ideal de estudos seria mais ou menos assim. Primeiro você estuda direito constitucional focando ali no artigo 5º, né, nos princípios processuais. Aí em segundo lugar você vai estudar direito administrativo, incluindo, claro, o PAD, o processo administrativo disciplinar. Aí em terceiro lugar, aí sim, depois você vai estudar as matérias processuais, o civil, o penal e o trabalhista. Por quê? Fazendo isso você cria uma base processual ali com os princípios, né, que você vai estudar no artigo 5º e o PAD, para só depois você expandir esse conhecimento para as matérias processuais. Isso, pelo menos, me ajudou bastante
e eu acho que vai ajudar você também. Que agora vamos para a quinta dica, que é você revisar muito e resolver muitas questões de provas anteriores. E essa dica aqui ela é crucial e você precisa levar ela muito a sério. Porque assim, queira ou quer não, direito processual é sim uma matéria um pouquinho mais mecânica. Então, dentro desse contexto, eu posso dizer aqui que estudar direito processual é como se você estivesse aprendendo a dirigir. Se você já aprendeu a dirigir, você vai entender o que eu estou falando. Você só consegue aprender a dirigir na prática, assim, pegando jeito, dirigindo todo dia, porque é muita coisa para você prestar atenção, então você só consegue entrar numa naturalidade se você praticar bastante. Com o direito processual é a mesma coisa, você só aprende fazendo questões de provas anteriores, é para você repetir aquilo ali na prática a maior quantidade de vezes que você conseguir. Não adianta você estudar só uma videoaula, um PDF uma vez e achar que você já sabe. Não, você vai esquecer, eu te garanto isso. Por quê? Porque ali nessa matéria tem muitos prazos, tem muitos detalhes, muitas fases, sabe? Muita coisinha que se você não revisar, vai apagar da sua memória. Então você precisa criar um sistema de revisão para você não dar esse mole, tá? É o mantra aqui do nosso canal. Se você não revisou, você não estudou. O importante é você voltar naquele conteúdo diversas vezes, porque aí o cérebro entende. Ele fala assim, opa, isso aqui é importante, eu vou guardar na minha memória de longo prazo. E aqui vai o pulo do gato. A melhor forma de você revisar as matérias processuais não é revendo a teoria, é você fazendo questões de provas anteriores. É o nosso segundo mantra aqui do canal, né? Se você não fez questões, você não estudou. Questões de provas anteriores são ouro puro. Por quê? Porque as bancas cobram sempre os mesmos conceitos, sempre da mesma forma, elas reciclam muitas questões. Então, às vezes, só mudam uma palavrinha aqui, uma coisinha ali e tudo mais, mas a essência é a mesma. Então, quando você resolve diversas questões, por exemplo, de citação, você nunca mais vai errar esse tópico em especial. Você vai gravar aquilo no seu cérebro, sabe? Então, você já vai conseguir resolver aquilo ali, ainda que aquilo seja cobrado de 10 formas diferentes. Então, assim, você estudou o conteúdo, faz questões de provas anteriores. Você não vai ver uma teoria sem resolver questões logo em seguida, beleza? Você revisou o conteúdo, faz mais questões logo em seguida também. E não pega só questões, por exemplo, de uma banca não. Se você estiver estudando, né, no pré-edital, que é o que a gente sempre recomenda aqui, de você estar estudando antes do edital. Se ainda não tem uma banca definida, pega questões de diversas bancas, FCC, FGV, CESP, VUNESP, por aí vai. Lógico, se você já tem um edital definido, com uma banca definida, você vai pegar questões da banca que vai fazer a sua prova. Mas, se ainda não tiver uma banca definida, você tenta dar uma variada nas questões para você, nas bancas, né, para você conseguir pegar o estilo de todas elas. Aí você fazendo isso, você fazendo muitas questões de provas anteriores, né, de diversas bancas, se for o caso, você revisando, você fazendo isso, você vai conseguir aprender a matéria e nenhuma banca vai te pegar de surpresa. E com isso a gente vai para a sexta e última dica, que na verdade foi uma dica até que a gente já deu aqui, que é você criar as suas próprias analogias. Tenta associar conceitos, sabe? Cada fase que você vai ver ali do processo, a sua rotina, a sua realidade de vida, alguma coisa que faça sentido para você. Por exemplo, se você trabalha em uma loja hoje, tenta pensar em como seria, às vezes, um processo do cliente, né, que você atende contra a sua loja, por exemplo. Ou se for um processo trabalhista, às vezes até, sei lá, como seria se você entrasse com um processo trabalhista nessa loja que você trabalha. Se você trabalha em um escritório, às vezes que lida com contratos, né, por exemplo, alguma coisa assim, tenta pensar em como seria um processo envolvendo os contratos ali desse seu escritório, ou então contratos de trabalho, qualquer coisa do gênero. Funciona sempre muito melhor quando você tenta colocar esses cenários de acordo com uma realidade que seja próxima à sua, sabe? Alguma coisa que seja familiar a você. Quando você traz tudo isso para mais perto da sua realidade, fica muito mais fácil de você conseguir memorizar tudo isso. E direito processual, né, como a gente viu aqui ao longo desse vídeo, funciona muito melhor quando você tenta entender no lugar de tentar ficar decorando aquelas definições que às vezes não fazem sentido pra gente, sabe? Então, você procurar entender por meio dessas analogias vai te facilitar bastante. Dessa forma, fica mais difícil de você esquecer. E eu sei que direito processual, especialmente quando a gente está no início, né, parece impossível mesmo, parece um bicho de 7 cabeças. Eu sei disso, por quê? Porque eu passei por isso. Mas quando você começa a aplicar esses macetinhos, quando você começa a fazer essas analogias, você começa a entender e não a decorar, e aos poucos tudo vai ficando mais fácil para você, beleza? Isso definitivamente não é sobre ser inteligente, não é sobre ter dom, sabe? É sobre você estudar
do jeito certo. E você não tá mais sozinha, você não tá mais sozinho nessa luta. Eu e o Diego, a gente tá aqui para você. Aqui no canal, a gente é uma manada de zebrinhas que tá quebrando barreiras juntos, desbloqueando o mundo dos concursos e mudando de vida, conquistando a aprovação. Então você pode sempre contar com a gente aqui. Então qualquer outra dúvida ou qualquer outra coisa, você pode até deixar aqui nos comentários, beleza? E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, você faz parte de um grupo muito seleto, de verdade mesmo. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho, não assiste o vídeo até o final, mas você não. Você ficou comigo até aqui, até o final desse vídeo. E isso diz muito sobre você, diz muito sobre a sua determinação. Então eu quero fazer um pedido especial para você que está aqui agora comigo nesse vídeo, para você que ficou até aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, deixa aqui embaixo o seguinte comentário: eu entendi a lógica processual. Eu entendi a lógica processual. E me conta também qual dessas analogias fez mais sentido para você. A analogia do grupo, da família, do WhatsApp ou a do Procon? Alguma dessas te ajudou? E se você já tiver criado a sua própria analogia, coloca aqui embaixo também, tanto para a gente ver quanto para ajudar outros concurseiros, né? Às vezes a analogia que você criar vai ajudar alguém, vai fazer mais sentido do que essas que a gente falou aqui nesse vídeo, né? Eu e o Diego, a gente lê todos os comentários, a gente responde tudo, então pode colocar o seu comentário aqui embaixo, até para sugestões de outros vídeos também, como foi esse vídeo aqui, né? Sugestão de uma aluna nossa. E antes de finalizar, eu quero recomendar para você 2 conteúdos muito importantes para você já assistir na sequência. O primeiro deles é o vídeo Como Estudar para Concursos de Tribunais de Justiça. É um vídeo bem completo, onde a gente conta todos os detalhes sobre como estudar para esse tipo de concurso, que é o melhor concurso de nível médio da atualidade. Vai te ajudar bastante a montar a sua estratégia de estudos. E o segundo, na verdade, é uma playlist de aulas gratuitas que certamente também vai ajudar bastante na sua preparação. Tá tudo organizadinho lá. Vê o que faz mais sentido para você e já começa a assistir na sequência, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.